Entre sombras e sussurros eu observo. Eu sou Chiron, e este é o ciclo do medo. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Ciclo do Medo, onde cada história é mais sombria do que a última, e cada mistério leva você mais fundo nas trevas. Prepare-se para entrar em um mundo onde há linha entre a vida e a morte. Inscreva-se no canal, deixe sua curtida e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Comente o que está fazendo agora, enquanto escuta nossos relatos, e de qual cidade e qual horário do dia você está nos assistindo. Fique conosco, porque o que está por vir vai te deixar sem fôlego e, quem sabe, talvez te faça pensar duas vezes. Desde pequeno, eu soube que meu papel na vida era proteger o João. Ele era meu irmão mais novo, meu melhor amigo, minha extensão. Quando nossos pais morreram em um acidente de carro, eu tinha 16 anos, ele, só 9. E ali, no velório, diante daqueles 2 caixões fechados, jurei que ninguém nunca mais faria mal a ele enquanto eu estivesse vivo. A gente cresceu em Belo Horizonte, num bairro simples, mas cheio de gente trabalhadora. Eu era o típico irmão mais velho responsável. Trabalhava de dia, estudava à noite. Deixava de sair para cuidar dele, para levar no médico, nas reuniões da escola, para ensinar matemática e até para ouvir sobre o primeiro amor que ele teve na adolescência. E sabe o que era mais bonito? O João nunca reclamava da vida. Nunca. Mesmo com a dor da perda, com a ausência, com a saudade dos nossos pais. Ele só queria ver a gente bem. Eu trabalhava em um lava-jato e nas horas vagas fazia uns bicos consertando o celular. João sempre me ajudava. Ele cresceu vendo minha luta, entendendo a dureza que é ser pobre no Brasil. Preto e sem apoio nenhum. Mesmo assim, o moleque era pura luz. Sorridente, educado, o tipo de cara que todo mundo gostava. Ele tinha um jeito calmo, doce, que contrastava com o meu temperamento mais explosivo. Na escola, os professores adoravam ele. Era um aluno nota 10, mas acima disso, era humano. Ajudava os colegas, dividia o lanche com quem não tinha. Às vezes eu olhava para ele e pensava, se tem alguém nesse mundo que merece tudo de bom é o João. Mas como a vida é cruel com quem sonha, a gente não sabia o que estava por vir. A verdade é que por mais que eu tentasse protegê-lo de tudo, eu também era só um garoto perdido tentando acertar. E foi essa minha tentativa desesperada de mudar nossa sorte que acabou me arrastando para a escuridão. Eu não queria, juro por Deus. Mas quando apareceu uma chance de ganhar um dinheiro grande, rápido, eu aceitei. Não foi aqui no Brasil, foi fora. Um cara apareceu oferecendo uma viagem de negócios. E eu, sem passaporte, sem inglês, com só a coragem na mochila, fui. Deixei o João com a tia por uns meses. Prometi que voltaria com dinheiro para mudar nossa vida. Ele chorou na rodoviária e disse, "Não demora, tá? Eu te amo." E eu respondi, "Logo, logo tudo vai ser diferente, moleque." Foi diferente, mas não do jeito que a gente sonhava. A prisão veio rápido. A acusação, tráfico internacional de drogas. Coisa pesada. Eu nem sabia o que estava carregando. Fui usado, enganado, mas naquele país ninguém quis ouvir. Levei 20 anos. 20 anos de cadeia. O João tinha 15 quando me viu pela última vez no aeroporto. Mas nem o tempo, nem a distância, nem as grades conseguiram apagar a nossa conexão. Mesmo lá, trancado, a gente manteve contato. João me escrevia sempre. E nas cartas ele me contava tudo. As conquistas na escola, o primeiro emprego, as meninas que ele conhecia. E foi assim que eu soube dela. A menina que mudou a vida do meu irmão. A história de João com a filha de um dos homens mais poderosos da cidade. Mas isso é história para outra parte. O João sempre teve um coração sensível, sabe? Era desses que se apaixonava devagar, mais profundo. Ele nunca foi de ficar com qualquer uma.
E eu percebia isso nas cartas e nas ligações que a gente trocava. Ele buscava mais que beleza. Ele buscava alma, alguém que enxergasse ele de verdade. E foi aí que entrou a Lívia. A primeira vez que ele falou dela foi num e-mail longo, cheio de emoção. Lembro como se fosse hoje. Ele escreveu assim: "Mano, você acredita em amor à primeira vista?" Porque eu achava que isso era coisa de filme, mas quando vi a Lívia, foi como se o tempo parasse. Ela sorriu para mim e meu mundo inteiro mudou. Lívia era filha do Dr. Armando Alencar, um magnata da cidade, dono de terras, clínicas particulares, negócios com políticos, um nome que a gente sempre ouviu com respeito e medo. Um cara frio, poderoso, que ninguém ousava enfrentar. E a filha dele era como uma princesa de um castelo onde João jamais seria aceito. Mas claro, meu irmão não via o mundo assim. Ele acreditava nas pessoas. Ele via a Lívia, não o sobrenome dela. Começaram a conversar na faculdade. Ela fazia psicologia, ele administração. Se encontravam no refeitório, trocavam olhares nos corredores. E foi ali que tudo começou. Ele me mandava vídeos escondido, gravava áudios, mostrava a voz doce dela, o jeito carinhoso com que ela o chamava de meu amor. E eu mesmo preso, vibrava com aquilo. Porque de algum jeito, ele estava vivendo por nós dois. Ele estava sendo feliz. Mas havia um detalhe que me incomodava, mesmo que eu não quisesse admitir. Ela nunca aparecia nos vídeos. Só a voz. Nunca quis fazer uma videochamada comigo. João dizia que era por causa da rigidez da família dela. E eu fingia acreditar. Começaram a namorar às escondidas. João ia até o condomínio dela de madrugada. Pulava o muro, como se fosse um adolescente num filme. E ela, por trás da janela, o recebia com um sorriso que ele jurava ser o mais puro que já viu. E eu acreditava nele. Porque meu irmão não mentia. Mas aos poucos as coisas foram mudando. Ele começou a parecer mais tenso nas ligações. Me dizia que o pai dela estava desconfiado, que tinham visto ele saindo tarde da casa dela, que a mãe da Lívia o olhava como se fosse um lixo. E foi nessa época que eu senti algo estranho, um peso no peito, como se algo muito ruim estivesse para acontecer. Eu avisei, disse: "João, cuidado. Esse povo não aceita a gente. Eles toleram até onde interessa, mas a gente não faz parte do mundo deles." E ele, como sempre, com aquele jeito calmo, me respondeu: "Mas ela me ama, mano. E eu amo ela. Isso tem que ser suficiente." Eu queria acreditar, de verdade. Mas o mundo que a gente vive não aceita amor puro quando ele vem de onde a gente vem. Eles não aceitam quando o preto sonha alto demais. E ainda assim, João seguiu amando. Amando com força. Amando como se nada pudesse quebrar aquilo. Mas algo já estava se formando no escuro. Algo grande, algo cruel. E eu, do outro lado do oceano, atrás das grades, não podia fazer nada, a não ser esperar e rezar. Mas nem todas as preces do mundo teriam impedido o que estava por vir. A relação dos dois foi se intensificando. João não era bobo. Ele sabia que estava pisando em terreno perigoso, mas o coração dele falava mais alto. E quando ele se entregava, era por inteiro. Ele começou a passar mais tempo com a Lívia e, aos poucos, ela passou a se soltar também. Me mandava mensagens de voz com um "Oi, cunhado", e eu respondia brincando, chamando ela de "Senhora, minha futura cunhada rica". Era bonito de ver. Eu aqui, preso, mas de alguma forma, ainda vivendo um pouco através da alegria dele. Quando ele me ligava com aquela voz animada contando dos planos, eu esquecia por alguns minutos do cheiro mofado da cela, da frieza dos guardas e da injustiça que me trancava ali dentro. João me dava esperança. Eles chegaram a planejar morar juntos. Ele queria sair da casa da tia e alugar um cantinho simples, só para poder receber a Lívia sem precisar se esconder. Disse que ela topava. Disse que estava até disposta a enfrentar o pai por ele. E eu, apesar da minha intuição gritando, dei força. Só que a cidade é pequena e boato corre como sangue em ferida aberta. Começaram a aparecer comentários. Gente cochichando na rua. Amigos do João sendo chamados para conversar pelos seguranças do Dr. Armando. Até a tia que criou a gente foi abordada na feira por uma mulher de salto alto que avisou com uma voz gélida:
Avisa esse seu sobrinho que ele não sabe com quem está se metendo. João tentou minimizar. Disse que eram só ameaças, que Lívia tinha jurado que enfrentaria tudo por ele. Mas eu sabia no meu sangue, que aquilo não ia acabar bem. E o pior, Lívia começou a mudar. Do nada, as mensagens diminuíram. As ligações ficaram frias. Às vezes, sumia por dias. E quando voltava, dava desculpas vagas, que estava sem celular, que os pais tinham confiscado, que estava doente. João não queria acreditar que era rejeição, mas eu conheço o mundo. Conheço o jeito como a elite olha pra gente, como se fôssemos poeira nos sapatos deles. E ela, por mais que amasse meu irmão, estava presa naquele mundo. Um dia, João me ligou chorando como criança. Disse que tinha ido na casa dela e que o porteiro nem deixou ele entrar. Que ela mandou um recado, dizendo que precisavam dar um tempo, que o pai dela tinha descoberto tudo. Ele me perguntou com a voz quebrada: o que eu fiz de errado, mano? Eu só amei ela. E aquilo me dilacerou, porque ele não fez nada de errado. O erro estava no sangue que ele carregava, na cor da pele, no lugar de onde veio, no mundo que insiste em esmagar a gente quando ousamos sonhar. Nos dias que se seguiram, ele tentou de tudo. Mandava flores, cartas, esperava por ela na faculdade. Mas nada. Era como se ela tivesse desaparecido, como se tudo o que viveram tivesse sido um delírio. E eu comecei a sentir uma raiva silenciosa, uma fúria que crescia a cada noite. Porque, de onde eu estava, parecia claro. Estavam quebrando meu irmão, de propósito, com crueldade. Foi nessa época que algo dentro de mim começou a mudar. Eu ainda era o irmão protetor, mas já não era o mesmo homem. A cadeia tinha endurecido meu coração. E agora eu via o mundo com outros olhos. E foi nesse momento de dor e confusão que veio a pior notícia. Uma que eu nunca vou esquecer. Era madrugada aqui na prisão quando o carcereiro bateu na grade, me chamando pelo nome. A voz dele estava diferente, séria, mais grave que o normal. Eu me levantei devagar, achando que era mais uma daquelas revistas de cela ou algum problema com a correspondência. Mas não era isso. Ele só disse: "Tem uma ligação urgente para você. É do Brasil." O coração disparou no peito. Eu não sabia o que esperar. Meu primeiro pensamento foi no João, sempre era nele. Peguei o telefone e do outro lado da linha estava a voz da minha tia, trêmula, cortada pelo choro, e ela disse: "Felipe, o João se foi." Naquele instante, o chão sumiu sob meus pés. Fiquei mudo. O tempo parou. O eco daquelas palavras ficou martelando na minha cabeça como um trovão que nunca acaba. Ele se enforcou no quarto. Foi suicídio, filho. A polícia já levou o corpo. Suicídio. Essa palavra não fazia o menor sentido. Não quando falavam do João. Ele era esperança pura. Era luz. Era força. Mesmo nas piores fases, ele achava um jeito de sorrir, de me animar, de acreditar que tudo ia melhorar. Nunca, em nenhum momento da vida, ele falou em desistir. Nunca. Minha mente recusava aceitar aquilo. Algo estava errado. Algo estava muito errado. Nos dias que seguiram, as cartas dele foram relidas por mim dezenas de vezes. Não havia nenhum sinal, nenhum indício de que ele pensava em se matar. Pelo contrário, a última carta falava em tentar uma nova faculdade, seguir em frente, fazer uma viagem para o interior. E o detalhe que mais me corroía: 2 dias antes da morte, ele tinha me ligado. A voz estava cansada, sim, mas ele ainda disse: "Tô tentando ser forte, mano. Por mim, por você. Ainda não acabou." 2 dias depois, morto, enforcado, sozinho. A polícia registrou como suicídio. Ninguém investigou mais a fundo. A palavra do médico legista e a influência da família da Lívia foram suficientes para encerrar tudo. A imprensa nem noticiou. Não passou de uma nota minúscula num jornal local falando de um jovem universitário encontrado morto em seu quarto. Mas eu sabia. No fundo da alma eu sabia. O João não se matou. Aquilo foi armado. Foi execução. Foi queima de arquivo.
A família da Lívia nunca aceitou o relacionamento e, quando não conseguiram afastá-lo com palavras, fizeram de outro jeito. Silencioso, frio, mortal. A dor foi insuportável. Passei dias sem comer, sem dormir. Até os guardas da prisão começaram a me evitar, porque sabiam, eu estava no limite. Algo dentro de mim se quebrou para sempre. E ali, naquela cela suja, eu fiz a única coisa que me restava. Eu prometi. Prometi diante de Deus, do diabo, do mundo inteiro. Vocês tiraram o meu irmão, mas eu vou tirar a paz de cada um de vocês. Foi o começo da minha segunda vida. A vida onde não existe mais perdão. Onde eu não sou mais o Felipe, irmão mais velho. Eu sou a sombra que viria atrás de cada um deles. Mas para isso, eu precisava sair daqui. E foi aí que, pela primeira vez, eu fiz contato com o outro lado. Os dias depois da morte do João viraram uma névoa dentro da minha mente. Eu mal falava, mal comia. Os outros detentos notaram a mudança. Alguns se afastaram, outros tentaram se aproximar, talvez achando que eu estava vulnerável. Mas eu só tinha uma coisa na cabeça: vingança. À noite, deitava no concreto gelado da cela e via o rosto dele. Não o rosto do João sorrindo, como sempre, mas o rosto sem vida que a tia descreveu com a voz embargada. Um menino bom, com um lençol amarrado no pescoço e a verdade calada pela justiça dos ricos. Eu tentei de tudo. Entrei com pedido de recurso, tentei reduzir minha pena, aleguei bom comportamento. Mas nada adiantava. A burocracia era mais lenta que a dor. Eu ia sair, mas não a tempo. Não para vingar ele enquanto os desgraçados ainda respiravam o mesmo ar. Foi numa noite de tempestade que tudo mudou. Estava chovendo lá fora, relâmpagos cortando o céu. Um dos detentos, um velho chamado Raimundo, me chamou para conversar no canto do pátio. Ele era conhecido como o feiticeiro. Um cara estranho, calado, que todo mundo evitava. Mas naquela noite ele olhou direto nos meus olhos e disse: "Você quer justiça ou quer vingança?" Respondi na hora, sem pensar: "Quero ver todos eles pagando, cada um, pelo que fizeram com meu irmão." Ele assentiu, como se já esperasse isso. E falou uma frase que até hoje ecoa em mim: "Então você vai precisar de ajuda, de onde a justiça não alcança." Achei que ele estava brincando, mas Raimundo era sério. Ele disse que conhecia um caminho, um ritual, um pacto, que eu poderia sair dali, mais cedo do que imaginava, mas que o preço seria alto, muito alto. Eu ri. Sabe por quê? Porque já tinham tirado tudo de mim. O que mais eu podia perder? Aceitei. Naquela mesma madrugada, dentro da cela, com um símbolo desenhado no chão com sangue seco e cinza de cigarro, eu falei o nome de algo antigo, algo que ele me ensinou. Senti a temperatura cair, ouvi sussurros. Meus olhos viram coisas que homem nenhum devia ver. E então, uma voz. Não era humana, não era masculina ou feminina. Era algo que falava direto dentro da minha alma. Você quer sair? Você quer se vingar? Então dê a sua fé, dê sua paz, dê sua luz. Eu dei. Naquele instante, uma parte de mim morreu. Na manhã seguinte, sem nenhuma explicação, fui chamado na administração. Disseram que encontraram irregularidades no meu processo, que meu advogado antigo havia recorrido sem me avisar, que, por conta disso, meu caso seria revisto. Menos de um mês depois, eu estava fora, livre. Mas eu já não era mais o Felipe que entrou naquela cadeia. Eu era algo novo, algo sombrio, algo que só tinha um propósito: fazer cada membro daquela família pagar, com sangue, com medo, com dor. E eu comecei pelo mais fraco deles, porque para quebrar uma estrutura, você começa pelas rachaduras. Voltar para o Brasil depois de anos preso foi como sair do inferno e entrar num pior. A cidade parecia a mesma, mas tudo tinha mudado. Eu voltei para o bairro onde crescemos, mas era como caminhar num cemitério a céu aberto. Cada esquina me lembrava o João, a pracinha onde ele jogava bola, a escola onde ele tirava as melhores notas, o ponto de ônibus onde a gente esperava juntos, de manhã cedo, dividindo um pão seco com café aguado. Só que agora, ele não estava mais aqui. E eu,
livre. Era só um homem com um propósito: destruir quem destruiu o meu irmão. Comecei pelas sombras, observando, estudando. A família Alencar era poderosa demais para atacar de frente. Mas todo império tem rachaduras, e a deles era o caçula, Lucas Alencar, o irmão mais novo da Lívia. Um playboyzinho covarde, metido em apostas, festas, drogas caras e escândalos abafados pela grana do pai. Um lixo de gente, mas importante porque ele era fraco, e gente fraca quebra fácil. Passei semanas seguindo ele. Me escondia atrás de jornais em cafés, vigiava a entrada da academia chique onde ele fingia treinar. Mapeei os horários dele, os trajetos, os vícios. Descobri que toda sexta à noite ele ia para uma boate de luxo, escoltado por 2 seguranças, pagos, mas desatentos. Era só questão de esperar o momento certo. Na terceira sexta-feira, ele saiu da boate cambaleando, mais bêbado que consciente. Os seguranças estavam distraídos com 2 garotas. Quando ele foi ao banheiro dos fundos, eu já estava lá. Ele não me reconheceu. Estava com barba, cabelo raspado, um boné baixo e um olhar que nunca mais pertencia a um ser humano comum. Fechei a porta atrás dele, travei. Ele tentou reagir, mas bastou uma chave no pescoço e desmaiou em segundos. Não o matei. Ainda não. O levei para o cativeiro que preparei dias antes. Uma casa abandonada na zona rural, isolada. Acordou amarrado, gritando. E quando me viu, eu tirei o boné e deixei ele olhar bem nos meus olhos. Sabe quem eu sou, Lucas? Eu sou o irmão do João. Ele empalideceu. Tentou dizer alguma coisa, mas eu bati antes que pudesse terminar. Quero saber quem matou meu irmão. Quero nomes. Quero detalhes. Me diz o que sua família fez com ele. Ele chorou. Tentou negar. Tentou bancar o inocente. Mas os fracos têm medo da dor. E eu aprendi a usar a dor como arma. Demorou horas, mas ele falou. Disse que o pai, Armando Alencar, ficou furioso ao descobrir o namoro. Que mandou investigar o João, seguir, ameaçar. Disse que a mãe, Dona Marisa, foi quem arquitetou o fim, que ela odiava ver a filha com um pivete de periferia, que mandou 2 homens invadirem a casa e simular o suicídio. Fizeram parecer que ele se enforcou, mas foi asfixiado com um pano molhado com clorofórmio. Rápido, silencioso. Eles mataram meu irmão, assassinaram ele e encobriram tudo. Lucas chorava como um rato encurralado. Me implorava perdão, disse que não sabia dos detalhes até o dia seguinte, que quis contar, mas teve medo. Eu olhei para ele e, por um momento, quase acreditei no arrependimento, mas lembrei do rosto do João, da expressão dele no caixão, da dor que nunca vai embora. E então eu sussurrei: você vai ser o primeiro. Não o matei de forma rápida. Eu queria que ele sentisse. Ele morreu sem dignidade, como a família dele fez com o meu irmão. Na semana seguinte, os jornais disseram que o jovem Lucas Alencar havia sofrido uma overdose trágica e foi encontrado morto em uma casa abandonada, supostamente usada para festas clandestinas. A polícia, como sempre, engoliu a mentira. Um já foi, mas ainda faltavam muitos. E agora, eu estava só começando. Depois da morte do Lucas, o silêncio da família Alencar foi ensurdecedor. Nenhuma coletiva de imprensa, nenhuma homenagem. Só um caixão lacrado, flores caras e uma nota oficial genérica dizendo que ele era um jovem com problemas emocionais que será lembrado com carinho. Eles abafaram tudo, como sempre fizeram. Mas eu sabia. A mãe dele sabia que não foi acidente. Dona Marisa Alencar, a matriarca, a mulher por trás de tudo. Se o Armando era a cara do império, ela era o cérebro, fria, calculista, orgulhosa da própria raça e obcecada pela limpeza da linhagem. Foi ela quem decidiu que o João era uma ameaça. Não só por ser pobre, não só por ser negro, mas por ser verdadeiro demais num mundo de máscaras. E isso ela não tolerava. Eu descobri que toda quarta-feira ela ia até uma clínica de estética de luxo, no alto de um prédio imponente, onde fazia tratamentos faciais e encontros com outras mulheres da elite podre da cidade. Eu me preparei por dias. Observava tudo de longe.
Comprei um uniforme falso de segurança privada, um crachá falso. Estudei os nomes dos funcionários. Me infiltrei. Na quarta-feira seguinte ela chegou. Entrou como se fosse rainha, carregando um perfume doce e amargo como veneno. Foi direto para a sala reservada, no último andar, e lá dentro, sozinha, ficou por quase 2 horas. Tempo suficiente. Eu já estava dentro do prédio com acesso ao sistema de vigilância. Cortei as câmeras da sala dela, entrei com um crachá falso e tranquei a porta por dentro. Ela estava deitada na maca, com uma máscara de argila no rosto. E nem teve tempo de gritar quando tapei a boca dela com a mesma frieza com que ela mandou apagar meu irmão. Ficamos cara a cara. Ela ainda tentou manter a pose. Você não sabe com quem está mexendo. Vai acabar morto como aquele moleque. Foi aí que minha última centelha de piedade morreu. Eu disse baixo, firme, no ouvido dela. Você matou o meu irmão, mas eu vou matar a imagem perfeita que você construiu. Vai morrer sim, mas do pior jeito, envergonhada, exposta. Ela foi encontrada 3 dias depois, no fundo de um motel de beira de estrada, nua, amarrada, com sinais de overdose e uma seringa no braço. O laudo dizia que ela teve um surto psicótico, fugiu da clínica e desapareceu. Câmeras foram acidentalmente apagadas. Nenhum funcionário soube explicar nada. Mentiras. Tudo mentira. Assim como ela sempre viveu. Mas agora, o nome da família estava sujo. E foi isso que eu queria. Começar a desmontar o império deles. Primeiro com a dor, depois com a vergonha. As redes sociais explodiram. Escândalo. Fofoqueiros ricos tentando abafar. Mas os jornalistas farejavam o sangue. E o próximo seria ele. O centro de tudo. O homem que assinou, pagou e ordenou a morte do João. Dr. Armando Alencar. O rei. E eu já estava com a lâmina apontada para o pescoço dele. O nome Armando Alencar sempre foi sinônimo de poder. Não só na cidade, no estado inteiro. Dono de clínicas particulares, fazendas, empresas de fachada, financiador de campanhas políticas. Um homem que sempre agiu nas sombras, mas tinha o rosto estampado em outdoors como exemplo de progresso. Mas por trás dos ternos caros, dos discursos sobre família e valores cristãos, morava um assassino. Um covarde que mandou matar um garoto por puro racismo, por ego, por orgulho de sangue. E agora, era ele quem estava na minha mira. Diferente dos outros, Armando era blindado. Seguranças armados, motoristas particulares, câmeras, alarmes. Só de tentar chegar perto, eu poderia acabar morto. E mesmo assim, eu nunca estive tão calmo. Porque o pacto que fiz não me dava medo da morte. Só medo de falhar. Comecei pelo entorno. Subornei um ex-funcionário dele, um motorista que tinha sido demitido por saber demais. Em troca de dinheiro e proteção, ele me entregou os horários exatos do Armando, rotas alternativas, nomes de funcionários corruptos, segredos podres da empresa. Descobri até que o próprio Armando tinha desviado milhões em contratos fraudulentos com a prefeitura. Podridão por todos os lados. Mas minha vingança não era por corrupção. Era por sangue. Na noite em que decidi agir, me preparei como se fosse a última coisa que faria na vida. Vesti preto dos pés à cabeça. Levei comigo a corrente do João, a que ele usava desde os 12 anos, e entrei na mansão pelos fundos, por um túnel de escoamento de água que o próprio ex-motorista havia me mostrado. Um túnel antigo que ninguém mais usava. Infiltração invisível. E lá dentro, o silêncio era um funeral. A casa era enorme, fria, cheia de obras de arte caríssimas e ausência de alma. Encontrei o Armando no escritório, sozinho, lendo um relatório qualquer, como se o mundo ainda estivesse sob o controle dele. Quando ele me viu, demorou para reagir. Talvez não reconhecesse de primeira, talvez achasse que eu era só mais um assaltante. Até eu jogar a corrente do João na mesa. Ele congelou, levantou os olhos devagar e me encarou. Não disse nada, mas os olhos dele disseram tudo. Ele sabia. E aí eu falei: "Você lembra do João, doutor? Aquele garoto que sua filha dizia amar? Aquele que morreu com um lençol no pescoço para manter a sua reputação limpa?" Ele tentou reagir, fingiu surpresa, negou.
Isso é um mal-entendido. Você não sabe o que está dizendo. Covarde, até na morte. Você pagou para matar meu irmão, comprou o silêncio da polícia, da mídia, de Deus e o mundo. Mas esqueceu de um detalhe. Eu ainda tô vivo. Ele tentou apertar um botão de alarme, mas já era tarde. Eu estava em cima dele antes que o dedo chegasse perto. A conversa que tivemos durou horas. Eu fiz ele ouvir tudo. Cada carta do João, cada gravação de voz, cada lágrima que chorei naquela cela. E então, eu fiz o que precisava ser feito. Não com pressa, mas com precisão, com a dor proporcional a que ele causou. O corpo do Armando foi encontrado 3 dias depois em sua biblioteca, com uma carta datilografada onde ele confessava todos os crimes: corrupção, abuso de poder, lavagem de dinheiro e a verdade sobre o assassinato de João Silva. A cidade explodiu. Manchetes, investigações, revolta. O Império Alencar ruía, mas a vingança ainda não estava completa, porque restava uma última pessoa, aquela que o João mais amou, aquela que, mesmo dizendo amar, sumiu, se calou, se omitiu. Lívia. E por ela, eu sentia algo que nem o pacto com o diabo conseguiu apagar. Dor misturada com amor. E isso era ainda mais perigoso. Depois que o corpo do Armando foi encontrado e a carta veio à tona, a cidade inteira virou um barril de pólvora. Jornalistas, promotores, políticos, todos tentando limpar suas próprias mãos enquanto o Império Alencar desabava diante da opinião pública. E no meio disso tudo, ela, Lívia, a mulher que meu irmão amou até o último segundo da vida. A mulher que, segundo ele, era a única luz no meio de tanto ódio. E que, no momento em que ele mais precisou, sumiu. Não apareceu no enterro, não procurou a família, não denunciou os pais. Só se calou. Na minha cabeça, esse silêncio era pior que qualquer veneno. Mas mesmo com toda a raiva do mundo, parte de mim ainda queria entender por quê. Talvez uma parte tola, ainda humana, esperava ouvir dela uma explicação, uma verdade, algo que mesmo pequena pudesse aliviar um pouco o peso nas minhas costas. Por isso eu esperei, observei, descobri onde ela estava morando. Depois da morte dos pais e do irmão, Lívia havia se mudado para uma casa afastada, simples, longe dos holofotes. Largou a faculdade e abandonou a vida luxuosa. Vivia isolada, não tinha redes sociais, não recebia visitas. Era uma sombra do que já foi. Então, numa noite sem lua, bati na porta dela. Ela demorou para abrir. Quando abriu, ficou branca, pálida como mármore. Me olhou como se tivesse visto um fantasma. E naquele instante talvez tenha visto mesmo, porque eu já não era o Felipe, irmão protetor. Eu era a cópia deformada de um homem destruído pela dor. Ela tentou falar, mas eu entrei sem pedir. A sala era escura, cheia de caixas fechadas, livros antigos e cheiro de mofo. Ela tremia, mas eu não tinha mais tempo para sentimentos. Você vai me ouvir, Lívia, e não vai fugir de novo. Ela sentou. Chorava sem emitir som. Lágrimas caíam como se carregassem anos de culpa. Por que você sumiu? Por que não fez nada? Por que deixou meu irmão morrer sozinho achando que você amava ele? Ela demorou para responder. A voz saiu fraca, trêmula. Porque eu era covarde. Porque quando meu pai descobriu, ele me trancou, me ameaçou. Disse que se eu abrisse a boca, ele mataria o João. Eu achei que se eu me afastasse, ele estaria seguro. Meu coração gelou. Ela engoliu em seco e continuou. Mas eu me enganei. E quando ele morreu, eu quis morrer junto. Eu tentei 2 vezes. Ficamos em silêncio. Só o som da respiração pesada entre nós. Parte de mim queria acreditar. Parte de mim gritava: mentira! Você sabia! Você deixou! Mas havia algo nos olhos dela. Algo quebrado. A mesma dor que eu carregava. Ela foi até uma caixa e tirou de lá um caderno. Era do João. Ele escrevia para mim. Cartas que nunca mandava. Eu guardei tudo, porque era tudo o que restava dele. Peguei o caderno com mãos tremendo. Li uma página, depois outra. Cartas de amor, de medo, de esperança.
cartas que ele nunca teve coragem de entregar. Ali, percebi uma verdade terrível. Ela o amava, e ele morreu achando que tinha sido rejeitado. Aquela culpa me rasgou por dentro. Por que você não contou tudo? Depois que ele morreu, você podia ter feito justiça. Ela chorou de novo e disse: eu queria, mas aí você apareceu e começou a vingar ele do seu jeito. E eu só fiquei quieta, porque você fez o que eu não tive coragem. Me levantei, ela perguntou: vai me matar também? Fiquei em silêncio por um tempo que pareceu eterno. Olhei para ela. Vi tudo: medo, dor, culpa e amor. Não, porque seria fácil demais. E porque, no fundo, meu irmão ainda te amaria. Saí da casa sem olhar para trás, mas algo dentro de mim se partiu mais uma vez. Porque eu percebi que, mesmo vingando cada um deles, nada ia trazer o João de volta. E agora, só me restava uma coisa: cumprir o pacto e pagar o preço. Depois daquela noite na casa da Lívia, eu vagava pelas ruas como um fantasma. O sangue já tinha sido derramado. O Império Alencar estava em ruínas, a cidade em choque. E eu era só o eco de tudo o que havia perdido. Mas não pense que terminou aí. A vingança tem fome, e o pacto que eu fiz também. Começou de forma sutil. Primeiro foram os pesadelos, sempre com o João, mas não como ele era em vida. Sorridente, leve, doce. Nos sonhos ele me olhava com os olhos fundos, escuros, me culpava, não falava nada, só me encarava, como se dissesse: agora você é como eles, Felipe. Depois vieram as alucinações, sons de correntes, gritos abafados, uma risada fina no escuro do meu quarto. Eu me olhava no espelho e via outra coisa. Meu rosto, sim, mas distorcido. Olhos fundos, pele pálida, sorriso torcido. Aos poucos, eu não sabia mais quem era. Andava pelas ruas e crianças me evitavam. Cães latiam para mim. Sentia frio até nos dias de sol. Era como se algo estivesse grudado em mim. Algo que veio do pacto. Algo que eu não conseguia mais controlar. Fui até o cemitério, no túmulo do João. Sentei no chão, com as mãos sujas, e falei: eu fiz tudo isso por você, moleque. Tudo. Eles pagaram. Todos eles. Você tá em paz agora, né? Diz que tá... Mas o vento não respondeu. O túmulo continuava frio. E eu, mais vazio do que nunca. Foi nessa madrugada que ele apareceu. O homem do pacto. Não sei se era humano. Não sei se estava mesmo ali ou se foi minha mente quebrada tentando entender o inferno que me consumia. Mas ele surgiu. Sentou ao meu lado, com um terno preto, sapatos brilhando e olhos. Olhos sem fundo. Você cumpriu sua parte. Agora eu vim cobrar a minha. Tentei argumentar. Leva a minha vida, agora eu não me importo mais. Mas ele sorriu. Um sorriso seco, sem emoção. Você não entendeu, Felipe. Sua vida não é minha moeda. Sua alma é. Me levantei com raiva. Gritei. Disse que faria outro pacto. Que trocaria tudo. Que se ele deixasse o João em paz, podia levar meu corpo, minha alma, meu nome, o que quisesse. E ele respondeu, calmo. O João já está em paz. Você é o único que não está. Porque a vingança nunca liberta, só transforma. E agora, você é meu. Acordei no chão do cemitério, sujo, com a corrente do João apertando meu pescoço como um laço. Não sabia se foi real, mas sentia, lá no fundo. Eu não era mais só humano. O preço estava sendo cobrado, pedaço por pedaço, no silêncio, na culpa, na escuridão. E a pergunta que eu não conseguia calar dentro da minha mente era: valeu a pena? A resposta? Ainda não sei, mas a dor, essa continua aqui. A cada passo, a cada lembrança, a cada sussurro que ouço quando estou sozinho. E o pior de tudo, eu faria tudo de novo. Os dias que se seguiram foram um tormento. A noite não trazia descanso e o dia não trazia alívio. Eu sentia o peso da corrente no pescoço, não só fisicamente, mas na alma. O pacto que fiz não era só um contrato, era uma sentença.
um nó apertado que me sufocava lentamente. Eu me olhava no espelho e mal reconhecia o reflexo. Os olhos carregavam uma sombra que eu não conseguia afastar. Parecia que a cada rosto que eu via, a fúria, a dor e o ódio tinham se tornado meu único reflexo. E o pior, a vingança não me trouxe a paz que eu tanto desejei. Ao contrário, abriu uma ferida que nunca cicatrizava. As pessoas que eu amava, ou que amava um dia, se afastaram. Meus poucos amigos não conseguiam lidar com o homem que eu me tornei. A solidão virou minha única companhia, tão fria e escura quanto o inferno que eu aceitei para conseguir justiça. Mas, mesmo assim, algo dentro de mim ainda resistia. Uma fagulha teimosa que dizia: Felipe, você pode sair disso. Você ainda pode ser mais que um fantasma. Eu queria acreditar nisso, mas a escuridão era forte. Foi quando eu comecei a ter visões, não só do João, mas de tudo o que perdi. Do meu pai ausente, da nossa infância pobre, das brigas com o irmão mais novo, das alegrias pequenas que a gente teve. E, em meio a essas imagens, uma pergunta que ecoava: valeu a pena? Não tinha resposta clara, só a certeza de que o preço era alto demais. Uma noite, andando pela cidade, fui abordado por um velho conhecido, um padre da minha igreja antiga, que viu o que eu me tornei e tentou me alcançar. Ele não sabia dos pactos, das mortes, da vingança, mas viu a dor estampada no meu rosto. Felipe, o que você está fazendo consigo mesmo? Você não precisa ser esse homem. Eu só balancei a cabeça, sem palavras. Ele então me entregou uma Bíblia antiga e disse: quando estiver perdido, volte para a luz. Não deixe a escuridão te engolir. Voltei para casa com aquele livro na mão e fiquei horas encarando aquelas páginas em branco e palavras pesadas. Mas a luz, eu não sabia se ainda existia para mim. Eu era um homem entre dois mundos, o passado que eu amava e o presente que me consumia. A Bíblia que o padre me deu ficou fechada na minha mesa por semanas. Eu olhava para ela como quem olha para um espelho quebrado, partes refletindo o que eu fui, outras mostrando o homem que nunca quero ser. A cidade seguia sua rotina alheia ao meu inferno particular. Cada rosto que eu via era um lembrete da minha solidão, da minha transformação. Mas dentro de mim, algo gritava. Algo dizia que eu estava caminhando para um fim inevitável. E estava mesmo. Uma noite, enquanto a chuva batia forte na janela, senti uma presença no quarto. Não física, mas espiritual. Era o preço do pacto me cobrando. A voz veio de novo, firme e cruel. Você tem uma escolha final, Felipe. Entrega sua alma de vez e garante a vingança eterna. Ou abre mão de tudo e vive uma vida de remorso, mas talvez com a chance de redenção. Eu caí no chão. O peso da decisão esmagava meu peito. Não era só uma escolha entre vida e morte. Era uma escolha entre luz e escuridão. Passei dias em tormento, debatendo comigo mesmo. Meus passos me levaram novamente ao túmulo do João. Ali, diante da lápide, eu fiz meu último pedido. Se eu desistir da vingança, se eu tentar viver sem o ódio, será que ainda posso encontrar paz? Ou é tarde demais para mim? As estrelas no céu pareciam apagar uma a uma, e eu sabia. Sabia que o caminho para a paz exigiria mais do que coragem. Exigiria sacrifício. O que eu escolheria definiria não só meu destino, mas o que restaria da minha alma. Os dias que se seguiram foram uma batalha constante dentro de mim. O que restava de luz brigava com a escuridão que me consumia. Eu não era mais o irmão protetor que cuidava do João, nem o jovem cheio de sonhos que acreditava no futuro. Eu era um homem marcado, condenado pelo pacto que fiz. Naquela encruzilhada, sentia a mão invisível do destino me puxando para os dois lados. De um lado, o desejo de vingança completa, de justiça crua e fria, que significaria entregar minha alma de vez. Do outro, a possibilidade de redenção, mesmo que amarga, feita de remorso e perda, mas ainda humana. Lembrei dos momentos com o João, das cartas que ele escreveu e nunca enviou, das risadas compartilhadas, dos planos interrompidos.
Pensei na Lívia, no padre, em cada olhar de esperança que um dia me foi dirigido. E naquela noite, numa tempestade intensa, enquanto as águas lavavam as ruas da cidade, eu fiz minha escolha. Não foi fácil, não foi sem dor. Mas eu decidi. Eu me recusei a me perder completamente. Recusei a entregar minha alma por uma vingança que não traria o meu irmão de volta. Mas isso não significava que eu desistia. Significava que eu lutaria, não mais contra eles, mas contra o monstro dentro de mim. O pacto não poderia mais controlar meu destino. A partir daquele momento, comecei a buscar uma forma de pagar a dívida sem me entregar à escuridão. Sabia que o caminho seria longo e solitário, mas pela primeira vez em muito tempo, senti algo que não sentia há anos: esperança. Depois de decidir que não entregaria minha alma, percebi que a batalha ainda estava longe de terminar. A vingança que havia começado em chamas precisava se apagar lentamente, mas o fogo dentro de mim ainda queimava forte. A cidade ainda sussurrava sobre os Alencar. As manchetes secaram, e o mundo parecia seguir adiante, indiferente à minha dor. Mas eu não podia seguir assim. Aos poucos, voltei a me reconectar com pessoas que ainda acreditavam em mim. O padre, a tia, até mesmo Lívia, que apesar do passado tentou me ajudar a encontrar um caminho. O pacto não desapareceu. Eu sentia sua presença, como uma sombra constante, tentando me puxar para a escuridão toda vez que a dor apertava. Foram noites em claro, tentando encontrar sentido no caos. E então veio o preço. Meu corpo começou a falhar. Cansaço extremo, dores que não tinham explicação, sonhos ruins que não me deixavam descansar. Era como se, mesmo sem entregar minha alma, o pacto cobrasse seu tributo. Mas eu continuei firme. Porque, mesmo ferido, mesmo marcado, eu queria mais do que vingança. Queria paz. Um dia, no túmulo do João, escrevi uma carta. Não de ódio, mas de despedida. Dizendo que, apesar de tudo, o amor pelo meu irmão nunca morreria. E que eu tentaria viver de forma que ele se orgulhasse. A estrada seria longa, mas eu estava disposto a seguir. O tempo passou, mas as marcas continuaram. Minha alma estava dilacerada. Minha mente às vezes me traía com lembranças e visões que nem o tempo conseguiu apagar. A vingança tinha me consumido, levou quase tudo que eu tinha. Mas apesar do preço alto, eu sabia que tinha cumprido uma promessa. O corpo da família Alencar, um por um, foi desfeito, pelo meu esforço, pela minha fúria. Eles caíram não só em poder, mas em vergonha, medo e destruição. Mas eu também caí. Perdi amizades, perdi sonhos, perdi uma parte de mim que talvez jamais volte. O pacto ainda estava lá, uma sombra constante que me lembrava do que eu havia feito e do que havia me tornado. Mas minha alma estava enfim tranquila, porque mesmo com tudo, eu venci. Venci a impunidade, venci a injustiça, venci o silêncio. E pela primeira vez em muitos anos eu consegui olhar para o céu e sentir, lá no fundo, um fio tênue de esperança. Não sabia se um dia poderia me perdoar, mas sabia que naquele momento tinha feito o que precisava. E isso já bastava. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo mais conteúdos incríveis para você. E claro, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade por aqui. Na sua tela estão aparecendo outros vídeos com histórias que vão te prender do começo ao fim. Escolhe um deles e continua maratonando com a gente. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.